Primeiro porque tivemos rede balançando algumas vezes, tivemos expulsões, tivemos reclamações de ambos os lados, mas, de novo, mais uma vez, do torcedor do Vasco, que está aqui na hashtag Tá Na Área, enfurecidíssimo. E aí, cara, é claro que a gente vai ficar... não dá pra gente... a gente entende o torcedor, mas não dá pra gente eliminar o que a gente falou aqui desde o início do programa. A arbitragem é ruim para todos os clubes. E não dá, e aí já começaram a procurar a imagem do árbitro, que era criança, torcedor do clube tal. A gente não pode entrar no mérito de duvidar da idoneidade nem da seriedade de nenhum profissional. Isso não está na nossa alçada e nem posso acreditar que um profissional entre em campo com esse tipo de entendimento. Mas também não dá para tirar a irritação do torcedor do Vasco nesse momento, que vem de um segundo ou terceiro jogo reclamando de um erro absurdo de arbitragem. A gente entende também a irritação do torcedor, porque, de novo, tem alguns lances que a gente fica com dificuldade de explicar o que pensa a arbitragem em lances como esse, né, Rafa? A gente estava vendo agora o Diniz, né, sendo expulso por conta, enfim, desse comportamento também lamentável. Mas eu acho que corrobora com o que o Martim traz no início do programa pra gente, né? É uma sequência de fatores e que vai desequilibrando todo o jogo, toda a partida. Porque é um estresse dentro de campo e aí fora de campo o jogador está no banco, o técnico, todo mundo fica irritado porque tem coisas ruins acontecendo. Muitos lances polêmicos, muitos mesmo, assim. Enfim, teve muita coisa nesse jogo quando era um clássico que, para além do gramado muito ruim do Maracanã, principalmente para esse lado, né, era um jogo que era para ser um teste ótimo para o Fluminense, que vai jogar numa Recopa contra a LDU, um jogo que tem muita história. Então, assim, encontrar um Vasco numa crescente, um Vasco que é um time que consegue produzir, que mostra uma consistência defensiva, era um excelente momento para o Fluminense, tinha todos os ingredientes ali para o Fluminense pegar esse Vasco já fazendo movimentações e olhando para o jogo contra a LDU. E não foi isso que a gente viu. Fora de toda essa polêmica de arbitragem, teve muita dificuldade também dos dois times, né? O Vasco não conseguia criar muito, o Fluminense entrou com uma formatação um pouco diferente porque bota o Renato Augusto no lugar do Keno, então você perde esse jogador que é do embate, que explora muito o corredor, que gosta do 1 contra 1, que dá profundidade para o campo, que é um jogador super agudo, e deixa o Renato, você ganha excelente passe, você ganha muita qualidade, leitura de jogo também, mas você perde essa dinâmica que o Keno dá, né? O Isaac, para mim, tem características mais parecidas com do Keno, mas eu acho que a ideia do Diniz foi mesmo olhar para esse jogo, olhar para o Renato jogando nessa posição para ser um time com um pouco de contenção também, até porque o Vasco se defende numa linha de 5, né? 3 zagueiros e 2 alas, quando se defende essa linha tem 5 jogadores, então fica difícil mesmo para o Fluminense avançar, mas assim, isso tudo que a gente podia avaliar aqui do que o Vasco está tendo de crescimento, de mudanças que o Vasco está tendo, de mudanças que o Diniz está fazendo e como ele já podia estar olhando para o jogo contra a LDU, isso tudo cai por terra quando a gente vê um jogo que não anda por causa de arbitragem. Não sei se você concorda comigo, Martim. O Vasco foi melhor que o Fluminense ontem. Melhor. Principalmente, acho que nos 30 minutos finais tem uma pressão do Vasco ali, quando sai, inclusive, as reclamações do gol. Achei que, no geral, a gente viu um Vasco e assim, melhor em campo. O Vasco foi melhor Vasco do que o Fluminense. O Fluminense não conseguiu ser Fluminense e o Vasco foi bem Vasco. Bem as ideias dentro da ideia do Ramon, cara. E assim, o Vasco, nessas ideias, a gente fala, eu quero falar um pouquinho do jogo antes de falar da arbitragem, estou me segurando, porque o Piton, jogo a jogo, ele reafirma o que a gente já sabe. Ele talvez seja um dos melhores laterais do país na posição, do lado esquerdo. Joga muito o Piton. Então, ontem, era todo momento opção pro Vasco, opção ofensiva, bem na marcação. Justifica a escolha do Ramon por jogar com 3 zagueiros, para aproveitar a qualidade, né, a saída do Piton. O Vasco tem no Galdames uma chegada de um jogador muito interessante, né? O Paí a gente já falou aqui algumas vezes também, né? Como é que tá voltando. Ontem cobrou uma falta para finalização na trave do Léo Pelé. Então, acho que o Vasco, tô contigo, Martim, foi mais Vasco. O Fluminense conseguiu ser mais Fluminense. A gente conseguiu ver talvez algo mais perto do que seja o melhor Vasco possível, né? Com esse time, com esses jogadores. Eu só consigo falar isso do jogo, assim. O resto, eu acho que a gente vai ter que falar de problemas. A gente separou aqui os lances polêmicos, seu Sport TV, por favor, pra gente colocar aí na tela. Tudo foi discutido muito hoje no dia.
né? Os dois goleiros trabalharam muito. O jogo tentou ser bom. O Vasco conseguiu muito disso aí. O Vasco Esse é o conseguiu gol anulado. Seria um bom jogo, gente. Se a gente não tivesse uma arbitragem com uma influência tão ruim da arbitragem, a sensação que a gente tem é que seria um bom jogo. A imagem, eu, de verdade... Você tá muito bem intencionado nesse lance, porque esse eu tô mais... Não, assim, a gente eu tá tô vendo mais aí, incomodada que você. A linha de impedimento nesse ângulo é muito difícil você convencer qualquer pessoa. É muito difícil. Mas não é esse ângulo que os caras analisam lá dentro. Então, eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar, né, que o equipamento vai funcionar. Porque se eu começar aqui a comentar equipamento, aí acabou. Aí a gente para de discutir. Esse é que a imagem que a gente tem, a imagem do impedimento que a gente tem, parece que a marcação do impedimento é entre o jogador do Vasco e o jogador do Fluminense. E a dúvida ali é só se o David está antes da linha do campo. Porque essa regra, ela é básica. E aí a gente pode falar. Não dá pra acreditar que o cara não conheça a regra básica, né? Parálaxe, o corpo e tudo mais. Então, eu preciso, cara. Eu não vou ir pra loucura que eu não vou acreditar no equipamento. Senão, acabou. Agora, é clara. Agora essa aí não. Essa aí o árbitro tá vendo, é na frente dele, não tem ninguém na frente. É clara, é uma não expulsão, assim, é clara. O André nem é um jogador disso, pra te falar a verdade. Tava na pilha, como vários jogadores. Tava todo mundo na pilha nesse momento. Mas não tem um pouco do Martim também falou? E aí, também acho que é pra expulsão. Mas o Zé Gabriel também não atrapalha a interpretação do árbitro. Mas assim, aí... Não, tem que ter o vermelho, concordo contigo. Mas assim, é isso. Todo mundo quer atrapalhar também. Todo mundo tá ali pra sabotar o árbitro. Mão do Cano, mão do Medel. É isso. Então, cara, aí eu não posso vir pra cá, Martim, Rafa, e a gente começar a falar assim, não, qual que é o placar do time menos prejudicado? Não posso comentar um Fluminense e Vasco assim. E assim... Gramado não é detalhe, a arbitragem não é detalhe, e a federação precisa fazer alguma coisa, assim. É rodada após rodada. A gente tá falando aqui do torcedor do Vasco, do torcedor do Fluminense. Teve erro pros dois lados. A gente pode discutir quem foi o mais prejudicado. Tá bom. Vasco. Tá bom. Acho que o Vasco talvez tenha sido mais prejudicado ontem. Mas virou futebol do mais prejudicado, menos prejudicado? Esse é um absurdo. Isso é ser na bola. A federação tirar o corpo dela, porque quando a federação convida os clubes para participar de escolha de árbitro, para mim ela tá tirando o corpo dela no pós-jogo. Mas você tá reclamando, mas você participou da escolha, né, dos dois árbitros. Já tá previamente, né, antes do jogo, dizendo, não vai reclamar depois, hein? Foi vocês que escolheram isso pra mim, o futebol, né, brasileiro, a gente tá falando aqui do Carioca, que é recorrente, erro de arbitragem, não é só o árbitro de ontem. Isso é um circo. E aí tem vários palhaços, né, dentro desse circo. E os jogadores, pra mim, têm participação, porque tem, né, uma postura de já começar o jogo, já querendo instigar, né, o trabalho da arbitragem. Mas, sinceramente, ontem eu falei, cara, vou tentar me colocar na pele dos caras também. Os caras que são os protagonistas do jogo, são aqueles caras, não é o árbitro, pelo menos não deveria ser. Os caras, eles são impactados diretamente por erro da arbitragem. No final do jogo, ontem, eu não estou falando de arbitragem tendenciosa, eu não acho. É arbitragem ruim. Ela impacta diretamente no resultado do jogo. O árbitro, ele quer fazer um bom trabalho, porque ele quer ser bem avaliado, porque ele quer apitar a final da Copa do Brasil, ele quer ser do quadro da Sul-América, da Comebol e apitar a final da Copa Libertadores e ir para a Copa do Mundo. Porque ele não é capacitado para isso, assim. E o árbitro de ontem, o da rodada anterior, o da próxima, a capacitação de arbitragem aqui no Brasil, ela simplesmente, vira um assunto pra gente aqui, ela morre aqui, isso não muda. Os times acabam se indignando quando são os prejudicados, que ontem foi tão errado, todo mundo tá indignado. Mas assim, vira muito seletivo. Eu a gente só faz nota oficial quando está sendo prejudicado e quando não estou, eu fico quieto. A federação chama o clube para participar de escolha de árbitro e tira a dela da frente. Então, hoje, eu sinceramente, assim, a minha pergunta é o que a Federação do Rio de Janeiro está fazendo com o futebol carioca? Vai deixar rodada após rodada? O Vasco, seu time que mais reclama, a gente vai começar a fazer ranking. O Vasco hoje é o que mais reclama. Amanhã pode ser o Fluminense, pode ser o Botafogo, pode ser o Flamengo. Se sou dirigente de Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense, os times que têm algo a mais a brigar durante toda a temporada, para que eu vou colocar o meu jogador nesse jogo? O que ganhou ontem esportivamente o Vasco e o Fluminense? Num gramado, né, que é um pasto, quando chove piora, e as áreas estão realmente impraticáveis, mas é o gramado todo. Sim. Ontem o João Aras botou uma bola na frente, a bola pica, umas 5, 6 vezes. E aí você fica, cara,
não dá pra jogar futebol. Não pode ser detalhe. É o Maracanã. Não pode ser detalhe. Não é É qualquer o Maracanã, estádio, é o numa noite de Maracanã. Fluminense e Vasco, que a gente tá falando do gramado e da incompetência de arbitragem, que é só mais um dia. Amanhã, na próxima rodada, a gente vai estar discutindo de novo. Então a federação vai de novo, vai se omitir mais uma vez, vai chamar clube para escolher árbitro na próxima rodada também e tirar depois ela do jogo. Vocês participaram aqui do circo todo que a gente está armando. Inacreditável, lamentável, e tá virando um futebol que a gente fala de quem é o menos prejudicado, se teve justiça ou não dentro do jogo. Eu só lamento Ridículo, porque, cara. pelos erros que a gente tem visto no Campeonato Carioca, a minha sensação é de que, nesse momento, o nível da arbitragem no Rio de Janeiro é pior ainda do que a arbitragem no Brasil. Porque a gente fala muito dos erros no Campeonato Brasileiro também, falamos de erros hoje dentro do Campeonato Paulista, mas o nível dos erros que a gente tem acompanhado no Campeonato Carioca são difíceis de explicar. A própria federação, no jogo do Vasco, qual foi o jogo que o Vasco foi prejudicado? Que a Contra federação o soltou a último, nota né? e disse, erro de arbitragem e tal, não sei o quê. A federação assumiu. Aí, quando chama os clubes, é pra dizer mesmo, eu não tenho competência pra Exato. escolher, então O me jogo ajude aqui. contra o Bangu. E hoje, depois do jogo, desculpa, Igor, Claro. ontem à noite, Vai afastar todos os árbitros. já se colocou ali pra chamar os clubes pra uma reunião hoje, tá aqui aberto Tá o de 15 horário, a tá o 18 e endereço, tal, é. se quiserem vir aqui, os clubes acho que nem foram. O jogo contra o Bangu, né, Martim? No Mané Jogo contra o Garrincha, Bangu, isso. é a quarta rodada. O jogo foi em Brasília, que é o jogo da expulsão do Jair. Isso, exato. 4 minutos de jogo. Que talvez tenha sido um dos erros O jogo mais da expulsão claros. do Jair, exato, esse. Assim, um dos erros mais claros da arbitragem, vários outros erros. Cara, eu imagino, eu consigo hoje ficar pensar que eu sou um jogador do Vasco, eu sou o Zé Gabriel, eu sou o Verrete, eu entro em campo com herança de tudo que está acontecendo. Isso. Então, Nesse mesmo eu jogo, entendo, o Vasco eu consigo reclama de entender. uma expulsão, uma não expulsão no Rossi, que é uma entrada criminosa. É. Poderia ter quebrado a perna do Rossi. Essa é uma das reclamações do Vasco. Exato. Aí eu acho que é Carioca. quando os jogadores não ajudam. Tudo bem, eu acho que 22 do segundo tempo. isso aí tem demorou uma- 8 minutos pra recomeçar A o jogo, entrevista gente. do André é muito consciente, falando sobre esse lance. Porque ele, como jogador do Fluminense, ele fala... Podia entender que houve exagero de um lado, se foi falta, se não foi falta. O que não dá é pra sair expulsando todo mundo e a gente nem entende. A entrevista nem dele entende foi o que tá muito acontecendo. consciente, assim. Queria que tivesse uma decisão desportiva. André tinha que ter sido expulso. Sim, mas falando assim, isso. Por outro ao mesmo lado- tempo, assim, a decisão desportiva, meio que a gente entendeu. O que não pode é ficar aquela confusão que funciona. É isso, o André tinha que ter sido expulso. Sim. Acabou. Por outro lado, não tem no Brasil jogador que aceite uma expulsão. Foi Verdade. expulso, dá as costas e vai Se embora. ele fosse Ninguém- realmente expulso, teria reclamação. Vamos gritar, vamos ficar aqui cercando o árbitro durante 10, 5, Pra ver se 10 ele muda de minutos. ideia, pra que ver ele nunca muda. Isso. Se a gente conseguir alguma coisa boa. Se não, já pro próximo jogo ele já fica sabendo que a gente não aceitou e tal. E aí, quem sabe? Sempre é uma tentativa de condicionar o próximo jogo. Então, o que a gente já sabe, o próximo jogo já tá envenenado pelo que aconteceu. Completamente. Né? Então, Completamente. é um ciclo que continua isso. E falando da bronca do torcedor do Vasco, o Vasco ainda teve o Jair machucado, o Paulinho machucado. Você fala da bronca do Vascaíno com o campeonato, né? Sim, porque Ainda- hoje, ainda hoje tem o isso. torcedor do Vasco reclama de 4 jogos consecutivos. A minha Assim, não dá pra pergunta, tirar razão do de torcedor, porque verdade. tem erros muito absurdos. De verdade, Rafa, de verdade, eu não tô nem contando. Eu vejo toda a rodada. Então, pra mim, toda rodada eu vejo erro de quase todos os jogos. Do Vasco foram vários. Já foram vários. Próxima rodada, domingo, tem Botafogo e Vasco. no Newton Exatamente, é Santos. outro clássico. Não, É clássico. a arbitragem desse jogo já tá... De bom é que o gramado é decente, né, no Newton Santos. De bom é isso. Vai ter, pelo menos a bola vai rolar no gramado do Newton Santos. Mas a pergunta que fica pra mim é o que vale colocar o seu jogador para atuar no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro? Né, se esse é o campeonato que a federação entrega, né, para o torcedor que vai lá pro Maracanã, com aquele gramado, que eu não vi ontem ninguém se indignar, né, com o gramado do Maracanã depois em coletiva, como eu já vi algumas vezes a gente fazer aqui, dirigente Ontem, fazer o Vasco aqui. soltou nota falando do gramado. Também uma maneira de espetar ali Flamengo e Fluminense, que são os administradores do estádio, e tem, né, uma concessão para uma disputa ali para ver quem vai administrar o estádio. O Vasco também Mas faz isso precisa- essa crítica. Isso precisa acabar, né, Martim? Precisa parar de ser seletivo, né? Assim, eu não posso reclamar, né, do gramado. Né? O Mário, por exemplo, reclamou com razão do gramado do Allianz Parque esse ano. Com razão. Né? O próprio Abel reclamou com razão do seu O gramado. Tite reclamou do gramado O Tite Maracanã. do Maracanã. Agora, o Mário tem que se indignar também com o Maracanã. O Fluminense não pode jogar ali. O campeão da Libertadores não pode jogar Faz ali. mal para o Fluminense. Faz muito mal, principalmente a um jogo do Fluminense do Diniz. Então, assim, a gente tem que se revoltar com o gramado como tal do Maracanã, como eu já vi do Mineirão várias vezes, o Castelão, e alguns outros, o sintético
do Allianz Parque, agora está fechado porque realmente não tinha condição nenhuma de ter futebol. Tudo muito seletivo o futebol brasileiro. Quando é arbitragem, quando é gramado, me prejudicou, eu tô mal, não me prejudicou, eu tô bem. E aí a gente vai vendo o que acontece com o Carioca e eu tô com vocês. Domingo, o jogo já está contaminado. Botafogo e Vasco já está contaminado. Rapidinho, temos só um minutinho final pra gente falar que notícias de hoje. Esforça chegou ao Rio de Janeiro, Marquinhos anunciado pelo Fluminense. Reforços ainda, Rafa, para Fluminense e Vasco. Esse menino aí, né, o que ele fez agora no embates que eles fizeram por ali, então acredito que a torcida do Vasco tá triste por muitas coisas, assim, né, tem muita coisa para melhorar, mas essa contratação eu acho que a torcida vai curtir. Vamos lá pro Mineirão, Camila Carelli, porque hoje no Campeonato Mineiro, saindo da várzea que foi ontem, Fluminense e Vasco,